Quero nesse podcast cuidar da mãe que é a rainha do lar. Quem é você, rainha ou plebeia? Nesse podcast quero chamar a atenção das mães que têm filhos na fase da adolescência. Rainha ou plebeia? Como é o seu posicionamento perante o seu filho jovem? De acordo com a sua postura, seu direcionamento, sua ética, sua forma de falar, sua forma de agir, sua forma de se apresentar também emocionalmente e também em sua postura, posicionamento. Aquele momento em que você se coloca como rainha ou plebeia. Rainha, uma pessoa que domina, governa, ela gerencia, ela determina, ela dá todas as direções e seus súditos a seguem. Ela sabe o que fala, ela sabe onde deve ir, ela sabe o que precisa ser feito e quando não sabe, procura ter ali a munição de novos conhecimentos, novos direcionamentos, vai se lapidar, se preencher de novas informações, novos conhecimentos, para assim poder direcionar e governar da melhor forma possível. A rainha, ela edifica, ela é sábia, ela tem os direcionamentos, ela se importa com o outro, ela vê o outro, ela tem uma empatia, ela tem domínio de toda e qualquer situação em suas mãos. A rainha, ela é a pessoa de melhor posicionamento dentro de um lar. Vamos chamar o nosso lar, o lar de uma família, como um castelo, não é? Vamos chamar assim? Então, dentro deste castelo, ela é a cabeça, ela direciona, ela tem um reinado e há sim uma reverência a ela. A rainha tem uma performance muito diferenciada e é amada, ela é respeitada, ela é acatada. Agora, a plebeia apenas serve, faz para os outros, conforme os outros mandam, determinam. Ela não é vista em posicionamento. A plebeia, ela está em forma secundária dentro de uma hierarquia. A plebeia faz a parte serviçal deste castelo. A plebeia pode estar triste e ninguém percebe. A plebeia não tem as melhores e as mais belas roupas, ela acaba sendo subestimada, ela está ali ao lado, apenas está ali. Ela não tem decisão, poder de decisão. A plebeia, ela não tem palavras ou direcionamentos que são acatados prontamente, imediatamente. Ela não é vista como alguém de muito valor. Tem valor sim, mas dentro de uma hierarquia, a rainha é quem se desponta mais e sempre em segundo plano, de forma secundária mesmo, está a plebeia. A plebeia, ela é subestimada, ela é deixada para depois, ela não é muito bem ouvida. A plebeia, ela não está à frente, ela está muito atrás. A plebeia não tem voz ativa, a plebeia não é vista em seu real valor, vamos pensar assim. Então, eu, Rosana Cláudia Santos, quero nesse podcast cuidar da mãe que é a rainha do lar, não é a plebeia. A mãe deve ser a rainha em todo o tempo, constantemente, e deve ser tratada assim. Porém, a rainha ou a plebeia, ela tem que ter uma autoafirmação, primeiramente um autogerenciamento de si mesma, pensar em si mesma, porque antes que os outros pensem nela,
ela pensa em si mesma. Antes que os outros a tratem melhor, ela precisa se tratar melhor. Ela precisa reconhecer qual é o seu lugar, qual é o seu posicionamento, qual é o seu status, qual é o seu valor, qual é o seu governo, qual é a sua direção, quais são os valores que ela acredita. Então essa mãe precisa compreender em primeiro plano quem ela é nesse mundo. E eu aqui, Rosana, estou mesmo agora, neste momento, para chamar a atenção das mães que têm filhos na fase da adolescência. Porque quando o filho está na fase da infância, a mãe trata com muito zelo, muito amor, muito carinho, direcionando a educação, deixa o filho limpinho, bem alimentado, aquele soninho gostoso, descansado e tudo mais, e a mãe está ali no serviço. Com o filho na infância, a mãe trata em zelo em muitas características. E esse filho tem a mãe como heroína. A mãe sempre será a heroína. Plebeia ou rainha, para o filho, a mãe é heroína. E eu tenho visto e tratado, lidado mesmo em orientação com muitas mães travando a maior batalha com aquele filho adolescente que antes, na infância, tratava sua mãe como a heroína. Era a rainha mesmo da vida dele neste castelo que a gente chama aqui de lar. Chegando na fase da adolescência, aquele filho tão maravilhoso, tão carinhoso, tão sedoso com sua mãe rainha, passa a olhar e ver que sua mãe não é assim bem uma rainha, que a sua mãe não é bem assim uma heroína, que ela está mais para a plebeia. A mãe não se arruma, a mãe não está cheirosa, a mãe não se coloca em primeiro lugar, a mãe não está bem apresentável, a mãe às vezes quer falar algumas coisas, mas fala com insegurança, com dúvida, a mãe não busca novos conhecimentos, a mãe sempre se deixa para depois, para em último plano, a mãe não tem a voz ativa, a mãe não está com o governo em suas mãos, como deveria ser a rainha deste castelo lar. O filho jovem, adolescente, ao encontrar essas características na mãe, sofre um impacto. Opa, essa mãe não é a mãe que eu reconhecia quando eu estava na infância. E quebra a uma ruptura daqueles valores tão bons. Veja, é muito importante que durante a fase da adolescência de seu filho, onde o árduo trabalho realmente acontece, porque cuidar de vestimenta, barriguinha alimentada, soninho, higiene pessoal ali do filho, essa é a parte mais fácil. Eu diria que esse é o beabá da forma de ser uma mãe, mas é na fase da adolescência que nós vamos enfrentar as batalhas verdadeiras de como ser uma mãe, de como direcionar a vida de um filho, porque você será vista na forma original, na sua forma autêntica de ser. Você será vista como estando ali desnudada, ou seja, tirou aquela capa de heroína e sobrou o quê? Sobrou a plebeia ou sobrou a rainha? O filho jovem espera encontrar a mãe rainha. E eu não estou dizendo aqui de riquezas, de posses, de roupa da moda, maquiado o dia todo, nada disso. Eu estou dizendo aqui de uma rainha que busca os melhores conhecimentos, que conhece seu filho ali a dedo, em todos os detalhes, porque você conhece, você tratou desse ser humano desde que ele nasceu, aliás, desde a concepção, quando esse filho estava no seu ventre. Ele é seu diamante, ele é seu filho e merece ter uma rainha. Então eu chamo a atenção aqui das mães que não se preocupam muito em cuidar de si mesma, em ter uma melhor alimentação, uma atividade física. Olha, aproveite esse encerramento de 2019 e faça a sua entrada em 2020 já fazendo aquela limpa no seu guarda-roupa, aquelas roupas velhas, rasgadas,
desbeiçadas, vamos dizer assim, essas não são roupas para a rainha. Aquela parte, sabe, que não mostra coisas que você usa em você, que não mostra o seu real valor, isso não deve mais pertencer a você. Eu sempre oriento as mães, uma rainha toma água em taças, uma rainha come no melhor prato, uma rainha senta na melhor cadeira, uma rainha está à frente. Ela é acatada, respeitada, amada em um formato muito mais, vamos dizer assim, mais forte. Ela é vista como tal, como rainha. E se você está sendo uma plebeia na vida do seu filho, você precisa mudar essa conjectura de vida, né? Porque diante de tantos afazeres, diante de tanta luta, de tantas batalhas que as mães travam em seus lares, nos relacionamentos familiares, nas condições financeiras, condições de saúde, uma série de situações, de obstáculos e barreiras que surgem, por vezes a mãe ela passa mais a ser a plebeia de seu próprio castelo do que a rainha de seu próprio castelo. Então é a hora de se reposicionar, é a hora de se reabastecer, olhar para si mesma, fazer uma autoanálise e perceber: quem sou eu na vida do meu filho jovem? Quem sou eu na vida desse meu filho que está ou na puberdade, na pré-adolescência, na adolescência, final de juventude, início de vida adulta? A Bíblia diz que o filho deve sim, como mandamento, honrar pai e mãe. O teu filho deve lhe honrar em todas as condições. Mas nessa transição de adolescência a um milindre, a um lapidar de personalidade, algumas coisas estão sendo finalizadas nessas transformações jovens que vão acontecendo. O seu filho jovem está mais sensibilizado com algumas coisas e precisa enxergar em sua mãe a rainha deste lar. A rainha forte que comanda, que governa, que domina, que gerencia seu castelo lar, que tem ali uma forma diferenciada em tratar o seu filho, em reconhecer as necessidades do seu filho, em entrar nesse mundo jovem, estar ali junto do seu filho em todos os detalhes, fazendo reconhecimento de novas informações, tendo todas as informações do seu filho, sendo a pessoa de força, um pilar forte para a vida desse filho jovem. A mãe, rainha deste lar, tem uma postura muito diferenciada. A rainha, mãe de filho jovem, ela se valoriza, ela se cuida, ela tem um posicionamento em respeito, primeiramente com ela mesma, e respeita esse filho, respeita o seu cônjuge, outros familiares, mas antes de tudo isso, ela respeita a si mesma. E quando esta mãe traz o verdadeiro reconhecimento na sua autenticidade, cuidando de si mesma em todos os detalhes, do mínimo, desde comer melhor uma fruta por dia, até o máximo de se colocar mesmo, olha, eu vou sentar nessa melhor cadeira hoje, ou todos me aguardem à mesa, porque eu vou sentar e nós vamos fazer uma refeição todos juntos. Eu ainda não sentei à mesa, então vocês me aguardem para fazer essa alimentação, porque se nós pensarmos aqui no significado de rainha e fizermos uma analogia com a rainha mesmo de um castelo, enquanto a rainha não senta à mesa, ninguém começa a comer. E eu vejo muitas rainhas por aí sendo a última a se alimentar, isso quando senta à mesa junto com seu filho e com seu marido ou outros familiares. Ela está como mais uma serviçal, só servindo, servindo, servindo. A mãe serve sim, a mãe serve, a mãe faz, a mãe ajuda, a mãe limpa, a mãe faz tudo, mas ela faz tendo o reconhecimento dessa parte. Ela mesma precisa se reconhecer e se posicionar. Gente, a comida já está à mesa. Aguarda um minutinho que eu já estou sentando aí. Vamos todos sentar, fazer uma oração
E aí começamos a nossa alimentação. Muitas mães, rainhas do lar, todos acabam de comer, levantam e alargam sozinha na mesa. Isso é triste. Eu, quando sou largada na mesa, eu fico muito triste. Não é assim. Pode acontecer. Tem um horário de trabalho, um horário de escola, uma correria aqui, outra correria ali. Pode acontecer, lógico que pode. Mas tem um dia ou dois na semana que todos, pelo menos uma vez na semana, todos devem fazer uma refeição juntos. Juntos. Se você não tem uma mesa, não tem problema. Sentado no chão, sentado no sofá, mas todos juntos. Isso é importante. Todos juntos. E é a rainha deste lar que vai dar esse posicionamento. Gente, eu já estou indo aqui, já acabei, já organizei, já estou indo fazer a alimentação junto com vocês. Vou tomar esse cafezinho junto aqui. Olha, espera aí um pouco, vou ver o início do filme com vocês. Não começa ainda não, porque também a rainha muitas vezes vai assistir um filme com o filho, com seu cônjuge, e o filme começa, já que ela está terminando de fazer a pipoca, vai começando o filme aí, já já eu vou. Bom, ela perdeu o início do filme, né? Perdeu o fio da meada, pega as coisas conforme o bonde vai andando. Será que é assim que deve ser? Será que a rainha deste lar faria o mesmo com seu filho? Ela faria o mesmo com seu cônjuge? Faria com que eles pegassem o bonde andando? Será que se fosse o inverso, o filho fazendo a pipoca, por exemplo, para iniciar um filme, será que essa mãe não esperaria o filho para assistir o início do filme? Então, por que no inverso a mãe não pode ser esperada? Então, muitas orientações eu tenho feito a muitas rainhas de lares que estão mais como plebeias do que como rainhas. E é a hora de fazer essa análise. Fiquei pensando, vou fazer um podcast, ter uma orientação, um papo diferente com essas mães de filhos jovens que são rainhas às escondidas. E você precisa ser uma rainha às claras. Mostrar o seu real valor. Eu não estou dizendo aqui nem em um momento para que a mãe, rainha desse lar, seja soberba, irritante, grossa, porque primeiro eu. Não é disso que eu estou dizendo. A mãe serve, a mãe limpa, a mãe faz, a mãe abraça, a mãe zela por tudo, mas o posicionamento é diferenciado. E como eu disse, às vezes não dá para ficar até o final de uma refeição todos sentados à mesa, ou no sofá, ou no chão, no banquinho, não importa onde. Todos juntos, porque tem os horários. Mas uma vez, pelo menos, há um momento para que isso seja feito de forma completa. E aí sim, é dado o devido valor digno de cada um em sua função. De mãe rainha, de filho diamante, de pai, né, que é o rei da casa, o diamante mor, a mãe rainha, que é também a diamante mor, assim que eu chamo, porque há um governo e há um direcionamento. Mas a mãe, ela tem um momento e tem posicionamento, a mãe tem valor, a mãe tem feitos dentro de um lar que eu chamo assim muito sublime, muito especial. A mãe, ela é a águia do lar também, porque ela vê tudo, ela sabe tudo. E esses olhos muito concentrados em tudo do seu lar, é preciso ser usado como o facilitador, vamos dizer assim. Se você vê tudo, sabe tudo, então você tem todas as informações na sua mão. A rainha, ela tendo todas as informações em sua mão, vai gerenciar, vai organizar tudo isso e vai dar os devidos direcionamentos, as devidas organizações de seu lar, de modo que o resultado seja cada vez mais potencializado em resultados positivos. E o filho jovem que está na adolescência, que antes via sua mãe como heroína e de repente lhe vê desnudada daquela capa de heroína e lhe vê como um ser humano que tem falhas, que tem defeitos, ele passará também a lhe reconhecer que, apesar das falhas, dos defeitos, de detalhes que ele não via na infância, mas que começa a ver agora nesse processo da etapa jovem da vida,
ele também passará a ver que apesar dessa parte negativa, que agora ele percebe, essa mãe também tem uma posição de rainha neste lar, que essa mãe continua no governo, continua no direcionamento, e que o filho jovem encontra nessa mãe a total segurança, a total confiança, porque ela sabe o que faz, ela sabe o que fala, porque antes de tudo ela cuida de si mesma. Antes de zelar por todos dentro do seu lar, essa mãe zela por si mesma. Então a rainha, ela precisa ter esse posicionamento. Cuide mais de você. Sem você, não tem rainha no lar, não é mesmo? A rainha só existe através do seu reinado, da sua posição de rainha neste lar. Então é necessário que você cuide mais de você. O que você não faz mais para você? É uma leitura? É uma maquiagem? É fazer uma sobrancelha? Fazer a unha? É cuidar do cabelo? O que você não faz mais para você? Andar de bicicleta? Conversar com uma amiga? Tomar um cafezinho com uma amiga? Frequentar um local que você gosta e você não vai mais? É fazer um novo curso? Estudar algo que você tem desejo, mas ficou protelando, adiando, deixando lá para trás e de repente parece que esqueceu, que não tem importância, mas o desejo continua aí, porque às vezes a mãe, rainha do lar, deseja coisas para melhorar lá as panelas, determinada panela para eu cozinhar mais rápido. Aí a gente pensa, cozinhar mais rápido para quê? Se você tem um cozinhar mais rápido, sobra um tempinho. E esse tempinho deve ser dado a você, então, não é? Então, o que você gostaria de fazer para você que você não vai, não está pensando, não está aí olhando como deveria olhar? O que você deixou de fazer para você? Quais os cuidados que você não tem mais com você? De repente são 2 ou 3 horinhas a mais de horas de sono. De repente é o seu descanso. De repente é um programa que você gosta de assistir, não assiste mais, porque está abarrotada de serviços para a plebeia da casa e a rainha não está com o governo de direcionamento até mesmo dos horários dentro da sua casa. E precisa ter um gerenciamento melhor nesse tempo. Faça um plano. Qual é o plano que você precisa ter para que você seja alguém com um reinado melhor em sua casa? O que você precisa fazer? O que tem ali na visão do seu filho quando ele olha para você, se ele se orgulha ou não de você? Ele tem orgulho de você, você sabe disso? Ele reconhece em você esse reinado? O seu filho vê em você esses posicionamentos que eu estou falando aqui? Ou para o seu filho você é mais uma plebeia, alguém que só faz, é a serviçal da casa. Você está ali apenas para fazer, para limpar. Toda essa realidade precisa ser alterada, precisa ser transformada. Assim como o filho jovem está vivendo transformações, eu digo a você, mãe, que precisa se transformar também. Transformar em quê? Em ter apresentado o seu real posicionamento, a sua real identidade. Você, mãe, querendo ou não querendo, você é sim a rainha deste lar, deste castelo lar. Mas, por vezes, a mãe se apresenta mais como a plebeia só no serviço e trajada de maneira não muito apropriada. Então, esse momento que eu estou aqui falando, fazendo análises, direcionamentos, puxando a orelha mesmo, falando com você, mãe, para se importar mais com você mesma, esse é o momento, esse é o ponto da sua transformação. Olhe para você, transforme imediatamente aquilo que precisa ser alterado em sua vida. Mude. Não espere que o outro faça por você, o outro venha e modifique o seu posicionamento. É a mãe quem faz isso por si mesma. Se você se posiciona como uma plebeia em sua casa, em seu castelo lar, é assim que você será tratada. Se você se posiciona como uma rainha, é assim que você será tratada.
eu digo rainha amorosa, rainha que tem a autoridade amorosa, porque a base para cuidar de filhos jovens é a autoridade amorosa, entrar no mundo jovem, ter a comunicação correta, certa com esse filho através de um diálogo, um falando do seu próprio mundo para o outro, reconhecer as necessidades realmente reais ali do filho, as necessidades que o filho tem, que são apresentáveis diante dos olhos dessa mãe. Essa é a parte básica, assim como tinha o beabá lá do cuidado do filho quando estava na fase da infância, tem este beabá aqui também para cuidar deste filho adolescente, desse filho jovem que está nessa fase da juventude, a fase da adolescência. Existe um beabá para ser feito, mas existe um posicionamento. Existe uma mãe que é sim, você querendo ou não, você é a rainha deste lar e precisa se posicionar e se apresentar como tal, com a dignidade do seu real valor, com a dignidade do real respeito que você merece, com a dignidade da melhor forma em ser tratada. Se o seu filho lhe desacata, lhe desrespeita, você deve mostrar a ele que você é sim a rainha do lar e que ele está equivocado em lhe desrespeitar, porque o ponto final é você quem dá, é a rainha do lar. Ainda que em momentos a mãe não saiba compreender algumas coisas dessa juventude, então vai procurar novas informações, novo conhecimento para retornar ao filho aquilo que o filho precisa, como gerenciamento dessa juventude. A mãe é o norte, a mãe dá o direcionamento, sim. A mãe esclarece, a mãe clareia todas as coisas para esse filho jovem, porque uma rainha, ela está ali detentora de um poder, de sabedoria, de conhecimentos, de apoio, de discernimento, de domínio próprio, uma alegria contagiante, um contentamento. Essa rainha, ela é bondosa, ela só faz o bem. É assim que é uma rainha dentro de um lar. Ela edifica o seu lar. A mulher sábia, ela excede as finas joias e edifica o seu lar. É assim que diz o sábio Salomão na Bíblia Sagrada. Então a mãe, rainha deste lar, sim, tem o valor que excede as finas joias e precisa mostrar esse real valor. E também a dignidade, não é? Aquilo que a encanta, aquilo que faz com que essa mãe se sinta reconhecida, amada e respeitada. Mas tudo isso só vai existir diante do posicionamento como rainha, como governante e não como somente a plebeia. A governante também faz, também limpa, também cuida, mas governa e na hierarquia ela é superior. Essa é a diferença. Outro ponto tão importante, além do seu posicionamento, é cuidar de suas emoções, o seu emocional. Entender como estão as suas angústias, suas tristezas, suas alegrias, suas conquistas, seus amores. Como está o coração desta rainha? Depressiva, se sentindo com boa autoestima, com baixa autoestima? Como a rainha deste lar se sente? Eu posso aqui falar mais umas 2 horas sobre essa questão emocional, mas o que vai valer a pena agora é você fazer esse reconhecimento. O que eu sinto com mais frequência? Eu sinto mais tristeza, fico mais decepcionada, sinto falta de amor, sinto falta de encantamento com a vida, estou desmotivada. Porque se por acaso você não esteja aí se posicionando como rainha, provavelmente o seu emocional anda lhe dando rasteiras. E não dá para fazer vista grossa. É preciso olhar e reconhecer como está o seu emocional. Você tem andado muito triste? Tem andado para baixo, olhando para baixo, cabisbaixa? Tem andado com mau humor, nervosa, irritada, ansiosa, com medos, com frustrações? Há muitas mães nos lares com todos esses sentimentos tão difíceis, tão dolorosos de serem sentidos.
eles precisam ser tratados, cuidados com muito amor, com muito carinho, com muita delicadeza. Então, eu quero lhe direcionar a olhar para aquilo que existe, para que seja feito aí o início de uma reorganização nessa estrutura emocional, na estrutura afetiva dessa rainha. É muito importante que você olhe para si mesma e reconheça o que tem dentro de você que não vai bem e que precisa ser cuidado. Você cuida do filho, cuida dos outros familiares, do cônjuge, outras pessoas que dependem de você. A rainha cuida de tudo, né? De todos também. Mas como vai dar conta em continuar, em prosseguir esses cuidados com aquele sorriso maravilhoso, com aquela alegria, com aquela imponência, com aquele posicionamento de rainha, se por dentro está quebrada, trincada, aos pedacinhos, aos cacos? Eu tenho encontrado mães, rainhas de seus lares que internamente estão aos cacos, entristecidas, menos valia muitas vezes, que é abaixo da autoestima, uma afetividade muito negativa, nada em motivação, sabe? Mau humor, crises depressivas, síndromes do pânico, ansiedades, sabe? Medos absurdos, fobias, não é? Frustrações, decepções, todas as características que abatem uma vida. E não há rainha que dê conta em ficar em pé, posicionada para fazer seu melhor governo, se por dentro está aos cacos. Então é muito necessário olhar esse interno, cuidar desse interno. E uma sementinha que você já pode começar a plantar é olhar o que tem dentro de você, mãe, rainha deste lar. Porque como eu lhe disse, você querendo ou não, você é sim a rainha deste castelo lar. E é a rainha do seu diamante, do seu filho jovem. E como rainha, também merece começar os cuidados com você mesma. O seu filho já cresceu, ele já é um adolescente, já é um jovem, já sabe fazer muitas coisas, está aprendendo a ser jovem. Então, de acordo com a idade dele, se ele tem 10 anos, ele tem 14, 15, 17, 18, 19, até a idade que o filho tem, até ali ele já aprendeu muitas coisas. Tem uma imensidão de novas outras coisas para aprender. Esse filho jovem que já tem a possibilidade em cuidar de si mesmo em várias coisas, em várias características do seu dia a dia, abre o espaço para a mãe, que é a rainha deste lar, deste castelo lar, cuidar de si. Você não tem mais que fazer aquele beabá básico, dos cuidados mais básicos mesmo, os primeiros. Cuidado que você vai se machucar, você vai se cortar, isso quebra, não mexe aí. Aqueles cuidados melindrosos de uma criancinha. O seu filho jovem não é mais uma criancinha. Os cuidados são de outra grandeza agora. Então, já que seu filho aprendeu a cuidar de si mesmo naquela parte básica de criancinha, porque agora ele já aprendeu muitas coisas, como eu disse, está aprendendo muitas outras, mas da parte que ele já aprendeu, ele já é suficientemente capaz em cuidar de si mesmo em muitos aspectos. Se o seu filho ainda não sabe, é porque há uma imaturidade aí, ou você não está permitindo que o seu filho cresça. Então precisa também estar atenta a isso, porque a mãe rainha permite o crescimento e a construção, a lapidação de personalidade, a estruturação da direção correta para seu filho crescer, não só em estatura, como em amadurecimento e nas suas capacidades, nos seus talentos também. Esse é um outro assunto para um outro momento, para a gente aprofundar um pouco mais. Porém, eu quero dizer com tudo isso que já que seu filho já aprendeu muita coisa até então, até a idade em que ele está, é possível sim
abrir aquele espaço para você cuidar mais de você, não fazer vista grossa aos sentimentos que estão aí guardadinhos dentro do seu coração e que você perceba, que você olhe para eles e que você cuide deles, porque o que não dá mais para prosseguir é esta rainha ficar ali de canto, mais como uma plebeia, sofredora, entristecida, não reconhecida, não se sentindo amada, respeitada, nem mesmo por si própria. Porque a rainha muitas vezes deseja ser amada e respeitada pelos outros, talvez pelo filho, pelo cônjuge, amigos, outros familiares, mas de nada adiantará isso se você não der o primeiro respeito, o primeiro amor a si mesma. E para isso é necessário sim cuidar do seu emocional, das suas emoções. As mães precisam cuidar mais de si. As mães são mulheres extremamente especiais. São pessoas fortes, são pessoas talentosas. As mães rainhas são seres humanos valiosos e você precisa reconhecer esse imenso valor que já existe em sua vida pelo simples fato de ser mulher e de ser mãe. Você já tem um filho na fase deliciosa que é da juventude, do despertar para tantas coisas gostosas, maravilhosas, e você pode ter esse despertar junto com o filho, nessa caminhada jovem com o filho. Mas nenhum filho quer uma mãe rabugenta, briguenta, brava, ansiosa, que não se arruma, sabe? Mulambenta, vamos dizer assim. Mulambenta é uma pessoa que não cuida de si mesma, que não se valoriza, que não se perfuma, que não está com o cabelo ajeitado, com as unhas limpas, com um rosto harmonioso. O filho quer se orgulhar de sua mãe perante os amigos. O filho quer apresentar a rainha de sua vida para os seus amigos. O filho quer ter orgulho de sua mãe e dizer: olha, esta é minha mãe. Minha mãe faz isso, minha mãe sabe isso, minha mãe estuda isso, minha mãe resolveu isso na minha vida. A minha mãe fala comigo de uma maneira, vocês não sabem. Ela me entende, a minha mãe me interpreta e me ajuda. Parece que ela está aqui dentro da minha cabeça, parece que a minha mãe adivinha as coisas, não sei o que acontece. Minha mãe é sábia, minha mãe, nossa, é a rainha da minha vida. Todo filho jovem quer sim ter uma mãe rainha de sua vida, uma diamante mor, para que ele se orgulhe, para que ele apresente como a pessoa mais, sabe, mais de renome, mais poderosa nessa vida, perante ali a hierarquia que existe parental na vida dele. Você mãe, você é muito, muito, muito especial para o seu filho adolescente, seu filho jovem, seu filho que está nessa etapa de descobertas e ele quer descobrir uma mãe rainha deste lar. Ele não quer descobrir uma mãe plebeia deste lar, que fica parecendo uma formiguinha com medo de tudo ali, acanhada, escondida. O filho quer que você esteja à frente da vida dele. Acredite, você é extremamente especial. Mas tem um beabá para ser feito dentro da fase jovem, como eu disse, e tem a sua posição, o seu posicionamento, a sua forma de se colocar em hierarquia amorosa e se apresentando como uma rainha mesmo na vida de seu filho. Todo jovem quer sim se orgulhar de sua mãe rainha, de sua diamante mor, de sua mãe tão maravilhosa, tão importante na sua vida. Isso é honrar a mãe. O filho quer honrar a mãe nessa questão em reconhecimento. Então, a partir de toda essa análise, toda essa conversa aqui que estou tendo com você, mãe, que é rainha, que é poderosa sim na vida do seu filho jovem, você vai se posicionar, vai começar a plantar boas sementes em si mesma, olhando para si mesma, reconhecendo que não está bom no seu interior, nos seus sentimentos e já pensando de que maneira eu consigo tratar
começo a cuidar dessas minhas emoções que não estão legais? O que tem na minha casa, na forma de agir, na forma de falar, que me aborrece e que eu poderia de repente ter um diálogo ou com o cônjuge, ou com o filho, ou com qualquer pessoa que esteja dentro da sua residência, de modo que isso comece a trazer um resultado melhor? O que você deixou de fazer para você e que você gostaria de colocar em ação? É um cuidado com o seu corpo diferenciado, uma atividade física, uma alimentação, é um horário de sono, é um livro que está lá pela metade, não finalizou a leitura, é um filme que gostaria de assistir, a visita à casa de uma amiga. O que você gostaria de fazer para você? Retomar os estudos? O que você gostaria de fazer para você? Que só você pode decidir e fazer, outra pessoa não poderá fazer no seu lugar. Você precisa de um tratamento médico? Há algo em você que precisa ser cuidado da forma orgânica? Vá em busca desse tratamento. Você precisa de um cuidado psiquiátrico, psicológico, em algo interno, nas emoções, nessa estrutura emocional que não está boa? Procure ajuda. Você é um ser humano e merece toda e qualquer ajuda. Eu estou aqui afirmando: a mãe merece toda e qualquer ajuda. Qualquer não, qualquer que seja da necessidade real dela. Toda ajuda, todo tratamento, todo respeito, todo amor, toda mão estendida a essa mulher que é mãe e que é rainha, sim, deste castelo lar, como eu chamo. Você merece o melhor. A mãe merece o melhor. Ainda que alguém possa dizer contrariamente, ou ainda que você viva em uma condição, uma ambiência familiar que não lhe mostre, não lhe revele que você merece o melhor. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, eu estou aqui para lhe falar, afirmar o contrário. Você, mãe, merece o melhor respeito, o melhor amor, a melhor condição afetiva, mas isso virá primeiramente de você mesma, de você com você. Pensa comigo, antes do seu filho existir, existia somente você. Antes de você conceber um filho, existia somente você. Quais eram os seus anseios? Quais eram as projeções para o futuro que você tinha? O que você desejava? O que você pensava a respeito da maternidade? Será que você colocou em prática? Será que ficou faltando alguma coisa? Será que você foi impedida de colocar algumas coisas em prática? O que ficou faltando? O que você ainda consegue colocar em prática? O que dá tempo de colocar em prática? O que é possível dentro das suas condições atuais de ser efetivamente colocado em prática na sua maternagem, na sua condição de mãe com o seu filho? Não deixe para amanhã, faça ainda hoje. De repente, algo tão simples. Uma vez uma mãe me disse que o desejo dela era fazer leituras para o seu filho no momento de dormir e que passou a infância de seu filho e ela nunca fez isso. E que agora seu filho é jovem e que, diante de uma agenda tão difícil de trabalho, condições com dificuldades, de doenças em seu lar, ela não teve essa condição de ninar, fazer seu filho dormir mediante um momento com histórias infantis. O jovem filho adolescente não vai ficar querendo mais ouvir historinhas infantis, mas pode ser que ele queira, sim, uma boa conversa antes de dormir. Eu posso dar o meu exemplo. Altas e as melhores conversas entre eu e meu filho são feitas momentos antes de dormir. Sempre passo pelo quarto dele e ele fala: mãe, tem um negócio para te contar aqui. E olha, se eu não freio, nós varamos a madrugada conversando. Os melhores papos de um jovem adolescente surgem nas madrugadas. Eu falo que eles gostam de ser corujas, né? Sempre acordados na madrugada. Então, não tem problema. A gente vira vagalume, a gente vira coruja, mas a gente fica acordado com esse filho jovem e vamos ter nossos altos papos. Porque é um momento que substitui aquela canção de ninar, substitui aquele livro de histórias fantasiosas. Gente, só substitui, porque o filho continua o mesmo filho.
numa fase diferenciada, mas ele continua o diamante, ele continua o filho, ele continua necessitando de direções, de posicionamentos. O filho jovem e adolescente apenas cresceu, mas ele ele continua precisando dos nossos cuidados, do cuidado materno, do amor materno, daquele zelo, daquele posicionamento, daquela firmeza, daquela maternagem onde ele percebe que antes era a rainha, a heroína, agora é a rainha, assim que ele percebe. Então, não tem problema, ele apenas cresceu, mas o formato transformou. Eu não cuido mais na forma basiquinha ali de cuidados para não se machucar e tal, na vestimenta, na limpeza. A gente cuida, a gente orienta muita coisa nisso. O filho já faz muita coisa sozinho, mas ele continua filho, continua com necessidades, continua precisando a ser guiado. E é a mãe quem faz isso junto de seu filho. A mãe tem um papel muito forte, muito presente, muito impactante na vida de um filho adolescente, de um filho jovem. Então, reflita, ao invés de historinhas, vamos conversar, vamos ouvir uma música, vamos jogar um videogame, vamos fazer algumas coisas do mundo jovem. Só mudou a época. Coisas infantis, a gente faz coisas infantis. Joga lá um brinquedinho pedagógico, lúdico. Mundo jovem, vou fazer coisas do mundo jovem com meu filho. Quando meu filho for adulto, se for casado, tiver filhos, meus netos, vou fazer coisas do mundo adulto com os netos. Muda a fase, mas o filho permanece filho, ele permanece diamante. A mãe permanece rainha da vida desse filho, a diamante mor. E o pai também, posso colocar o pai aqui nessa bagagem. Ele continua pai, continua o diamante mor da vida desse filho. Não há ex-pai, ex-mãe, ex-filho, é para sempre. Mudam as fases, mas o papel de cada um continua. Então, cuidar de sua estrutura afetiva, emocional, vai sim favorecer também o processo educacional do seu filho. E esta mãe não será plebeia. Esta mãe se posicionará como a rainha deste castelo lar. O seu filho, ele é um diamante, precisa ser lapidado sim. Porém, não vamos esquecer aqui, um diamante só será um diamante se alguém diamante, que já sabe ser diamante, vem lapidar para que o diamante surja, não é? Para que o diamante brilhe, para que o diamante se fortaleça, se estrutura, tenha o seu vigor realmente como um diamante em inestimável valor. Então eu digo a você, mãe, que é rainha deste castelo lar, você é uma diamante especial, importantíssima, valiosa. Cuide-se em primeiro plano, esteja bem estruturada, se posicione, reflita, plante as melhores sementes em sua própria vida, modifique algo hoje, imediatamente, necessário para que você comece a ter um posicionamento melhor, transformado, digno do seu real valor. Aliás, o seu real valor é inestimável. Você é muito mais preciosa do que você imagina. Você é muito mais importante do que você imagina. E você é muito mais necessária, essencial do que você imagina. Afinal, você é a diamante mor. Escreva para mim nesse podcast. Eu tratei aqui com muitos detalhes, levantei uma poeira aqui sobre muitas coisas importantes nesse posicionamento materno em ser a rainha deste castelo lar. Escreva nos comentários, coloque como você está se posicionando, se você tem alguma dúvida, se isso é algo que é uma dor que existe aí nessa relação entre você e seu filho, o que você pensa a respeito disso? Você tem se deixado mesmo para segundo plano ou você tem se posicionado como a rainha do seu lar? Eu gostaria de saber como está você hoje, atualmente. Então, logo ao ouvir esse podcast, se posicione aqui. Vai ser interessante nós dialogarmos um pouco mais a respeito disso. Conte comigo. Não esquece, você mãe, rainha do castelo lar, você mãe
de filho que está na fase da juventude, na fase da adolescência. Você, mãe, você é a diamante mor.